Pessoal, tudo bem? Sejam extremamente bem-vindos. Questãozinha aí. Boa essa daí, tá, pessoal? Intoxicação por monóxido de carbono. Aí, pessoal, esse texto, eu vou pular, eu até falo disso em sala de aula, né? Questão aí mais recente. E fala aí de pessoas que deixam o carro parado, vão namorar, né? E deixam o carro parado, o vidro ligado, embaçado, carro ligado, opa, problema. Isso aqui acontece, é mais comum que vocês pensam, não sei quem sabe, eu também sou, mas isso aqui é muito importante. E não só nesse caso aí deixar o vidro, o carro ligado num ambiente fechado, também alguém vai dormir, sei lá, vai para um ambiente frio, liga, deixa a lareira ligada e vai dormir. Foi isso que ele fala. E aí tem um problema, por quê? E aqui eu vou fazer um exemplo aqui. Esse composto aqui é um composto que vale a pena você guardar, né? Isso aqui é o que você bota aí no seu automóvel, é o etanol, certo? Isso é uma reação que você obtém energia para o carro funcionar através dessa reação. É uma reação chamada de combustão. Toda combustão libera calor. Essa, como é uma combustão, libera calor. É uma reação isotérmica. Só que, depois de um tempo que você deixa o carro ligado para ter energia para ele funcionar com ar-condicionado, para ele queimar combustão, ele precisa ter o quê? Oxigênio. Chega um tempo que, como você está no ambiente fechado, inclusive, pouca gente sabe, mas o CO2 também é tóxico, tá? Não é o da questão, porque para matar rápido assim, o CO2 teria que estar numa quantidade muito absurda, e aí no texto ele teria que falar isso daí, né? E não falou, tô vendo aqui, e foi falado em monóxido de carbono. E por que gera-se o monóxido de carbono? Como eu disse, quando eu tô com o carro ligado, né, ar-condicionado, namorando e tal, eu estou fazendo combustão. Eu estou usando o oxigênio do meio para ter essa reação, para ter energia. Só que chega um tempo que o ambiente está fechado e eu consumi o oxigênio que estava no meio. Então a quantidade de O2 diminui. Logo, se diminui o O2, eu vou queimar menos. Porém, depois de eu produzir CO2 e o oxigênio do CO2 vem daqui. Se eu tenho menos oxigênio, porque eu consumi o que tinha, se tem menos, em vez de liberar CO2, depois de um tempo, eu vou só liberar o quê? CO. Depois ainda tem a outra, que é só carbono. Tá vendo que tá diminuindo a quantidade de oxigênio? Aí eu vou queimando menos, mas isso aqui acontece. Uma reação de combustão, quando libera CO2 mais água, às custas de um combustível, né? Essa reação a gente chama de combustão do tipo completa. Essa é a completa. CO2 mais água. Qualquer situação que fuja dessa, a gente chama de incompleta. Essa, portanto, é incompleta e essa é incompleta. Fugiu? É assim que você leva pra prova. Beleza. E esse cara aqui, como ele é um cara formado, ele é, pessoal, um cara que é extremamente tóxico. E a nossa proteína, que transporta oxigênio, chamada de hemoglobina, ela precisa do oxigênio para ser transportado, para chegar e você ter energia na respiração celular, ela precisa se ligar à hemoglobina. Porém, se você está no meio que tem CO exposto a você, ao invés de você transportar O2, você transporta o quê? CO. E esse gás, monóxido, né, um oxigênio, monóxido de carbono, ele é muito mais estável, tem muito mais afinidade com a hemoglobina do que com o oxigênio. Inclusive, é o mesmo local de encaixe do oxigênio. Então, quando eu tenho CO, a hemoglobina se desprende do O2, ou seja, eu não ligo mais com O2 e eu ligo com CO. Se eu não tenho mais oxigênio, eu morro. Morro por quê? Asfixia, certo? Esse aí é a fisiopatologia dessa doença aí, então é muito importante, tá, pessoal? Então, gabarito aí, sem sombra de dúvida aí, letra E, tá? Não é um óxido ácido. Óxido é um composto binário que tem dois elementos. E o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então só tem um elemento que não pode ser óxido, que é com flúor, certo? Beleza. A gente tem três grandes grupos. A gente tem os óxidos neutros, anota isso. Os óxidos, eu gosto de fazer assim, neutros. Quais são os neutros, moicinha? Neutros é aquele cara que não tem afinidade. Ele não reage com a água, não reage com ácido, não reage com base. Eles são chamados de óxidos neutros. Esse cara aqui, pessoal, só tem três. E eu quero que você anote. Quais são os três, moizinha? Cononon. CO, que é o nosso cara, NO e N2O, certo? Esses três. Só os três. A gente tem mais dois grandes grupos, que são os óxidos ácidos e básicos. Os óxidos básicos são aqueles que vêm, que remetem, que você lembra das bases. Qualquer base que você lembrar, eu duvido, não seja uma base da família 1A e 2A, NaOH, CaMgOH2. Então, óxido básico é aquele que é formado, esse cara ligado ao oxigênio, ele é formado por alguém da família 1A ou 2A. Antigamente chamado de 1A ou 2A, né? Hoje não usa mais esse A, mas enfim. E os que restam, se forem covalentes, ou seja, não tem metal, eles são chamados de óxidos ácidos. São aqueles que quando reagem com a água, por exemplo, o CO2, formam-se um ácido. Enfim, peguei um óxido. Esse cara tem um A e 2A, moisinha? Tem, é básico. Moicinha, ele é cononon. Encaixa o cononon, essa frase, esse macete? Encaixa, neutro. Se não for nenhum dos dois, considere ele ácido. Lembrando que tem que ser covalente, ou seja, não pode ter metal, beleza? Esse aí é um bizu muito bom. Por isso que não pode ser hidreto, né? Hidreto é quando o hidrogênio ele tem carga positiva, né? Não pode ser, tem nada a ver aí, é CO. Alcalino é a mesma coisa de óxido básico. E óxido de cheiro acentuado, falso, mas ele é polar, certo, gente? Aí não vou relembrar com isso, não. E letra A, óxido ácido também não. Então, sem sombra de dúvida, letra E, ser um óxido neutro, resultante da combustão incompleta, que eu falei, e combustíveis que deslocará a curva da dissociação oxigênio e hemoglobina, inibindo a respiração mitocondrial. Professor, eu tenho que saber dessa curva de dissociação? Não. Aí já pega essa outra dica de prova. Você não pode esquecer que você vai fazer uma prova para o ensino médio. Você não pode achar que você vai para a prova sabendo de tudo. Por quê? Você não vai. Mas se você excluiu as outras, ninguém vai. Você excluiu as outras, e essa daqui encaixou 90%, os outros 10%, considere. Beleza? Pega essa malícia aí, vai ter feito sentido. Valeu!